Então, vamos começar aqui nossa oração para a gente começar o estudo propriamente dito. Oremos. Senhor Deus eterno, em nome do Senhor Jesus, nós te oramos. Agradecidos, meu Senhor eterno, por toda a misericórdia e graça que o Senhor tem exercido em nossas vidas, guardando nossas vidas, nos guiando, nos ajudando, apelando a nossos corações, a nossas consciências. Que o Senhor nos ajude nesse assunto e sobre esse assunto fiquemos cada vez mais esclarecidos e possamos, meu Deus, te buscar com fé, ajuda do Senhor para tomar a decisão e posição com relação a essa questão desse tema, né, sobre a liberdade religiosa, sobre a questão de união entre Estado e Igreja, que o Senhor cada vez mais nos esclareça. Que nesse estudo de hoje falaremos sobre a questão da lei civil e da lei moral e a diferença entre um e outro. Que o Senhor nos ajude a compreender essas coisas e poder também ajudar outras pessoas a compreenderem. Até porque estamos vivendo num tempo em que esse assunto de questão de governo, ele está cada vez mais se intensificando. Governos que buscam a união com a religião e igrejas que estão buscando essa união também. E esse assunto vai ficando cada vez mais real no nosso cotidiano. Então, que o Senhor nos ajude a saber tomar nossas posições e não nos deixarmos ser enganados com tudo isso. Não nos iludirmos, por mais que certas coisas pareçam boas, mas que possamos compreender as coisas à luz da tua palavra. Que o teu Santo Espírito me conceda discernimento espiritual, entendimento e me capacite a compartilhar com os irmãos essa mensagem e que o Senhor os ajude também a compreender da maneira como o Senhor quer que compreenda. Que os anjos do Senhor estejam nos guardando, afastando de nós todo mal, que o Senhor não permita que nenhum mal aqui ocorra nesse estudo, nessa live, nem nada venha atrapalhar. E que tudo isso seja para a honra e glória do Senhor. Nós oramos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, irmãos, então vamos começar o estudo de hoje. Esse assunto ele é muito importante porque, como estamos vendo os movimentos mundiais, né, com relação à questão de governo, governos que buscam cada vez mais se aproximar da religião, das igrejas, dos cristãos. Inclusive, até nos Estados Unidos já estão com leis ou tramitando, eu não acompanho muito a fundo, leis que vai punir a questão do preconceito com os cristãos. Então, vai começando assim, né, favorecendo os cristãos, só aparentemente é bom, mas quando as coisas são levadas do ponto de vista de acordo com a crença daqueles que estão ali no governo, a maioria das crenças nós sabemos que de muitos deles são crenças distorcidas da verdade, é um falso evangelho. E as leis que eles vierem a legislar pelo governo serão leis influenciadas pelas doutrinas deles. Mas isso a gente vai deixando mais para frente. Vamos ler algumas coisas importantes hoje, alguns princípios com relação ao perigo que é de o governo se envolver com a religião e criar leis baseadas na Bíblia ou na lei de Deus. Dizerem que estão, né, aplicando a lei de Deus ou punindo a transgressão da lei de Deus, ou algo desse tipo. Claro que essas coisas vão ser de maneira bem sutil, mas devemos estar bem atentos. Então vamos lá. O estudo de hoje, o que é devido a Deus
E o que é devido a César? O que pertence a Deus e o que pertence a César? Qual o limite de César? Com o que César? César é o governo, tá, irmão? César é sinônimo, né? Símbolo. É símbolo do governo civil. Os Césares eram os governantes de Roma, da Grécia na época. Então, quando lê César, entenda governo civil. Vamos ler aqui Mateus 22, do 15 a 21, e vamos estudar um pouco sobre essa passagem. Tem coisas aqui, irmãos, que talvez você já tenha lido, estudado, talvez tenha noção, mas vocês vão ver coisas muito interessantes sobre a grande diferença, o abismo, que apesar de que algumas coisas se pareçam, mas vocês vão ver a diferença entre a lei civil e a lei moral, a lei de Deus. E por que o governo não pode usar a lei de Deus. Aqui diz o seguinte: foram, pois, os fariseus e consultaram entre si como o apanhariam em alguma palavra, né? Esse aqui que eles queriam apanhar era Jesus Cristo. E enviaram-lhe os seus discípulos com os herodianos, dizendo: Mestre, aqueles abordam Jesus Cristo, né? Sabemos que és verdadeiro e que ensinas o caminho de Deus em verdade. E não te preocupas com nenhum homem, porque não olhas a aparência dos homens. Diz-nos, pois, o que tu pensas? É lícito pagar o tributo a César ou não? Você percebe que eles chegam até Jesus Cristo elogiando ele, falando coisas que de fato fazia parte da conduta e do caráter dele mesmo. Ali como quem quiser, é como quem quisesse uma conversa amigável. Mas Jesus Cristo já conhecia, né, as intenções deles. Então, Jesus, porém, percebendo a malícia deles, disse: Por que me tentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. E eles lhe trouxeram um denário. E ele lhes disse: De quem é esta imagem e inscrição? Responderam-lhe: De César. Então lhes disse: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. É interessante esse detalhe aqui que é pouco mencionado, né? Pouco comentado, de quem é esta imagem e inscrição. Então, aquilo que pertence a César, que pertence aos poderes desse mundo, contém a imagem e a inscrição, ou seja, contém a personalidade, contém as características, os atributos do poder desse mundo e a inscrição, ou seja, sua ideologia, suas ideias, sua lei, né? Então, essa é uma lição importante que a gente traz só desse trechinho aqui, ó, de quem é esta imagem e inscrição. Então, Jesus Cristo estava dizendo, veja, isso aqui é de Deus? Foi Deus quem fez isso aqui? Né? A ideia por trás vem de Deus, então, se não, isso aqui pertence a esse mundo, pertence aos poderes desse mundo, ao governo de vocês, aos governadores de vocês, não a Deus. Então, dê a eles o que é deles e a Deus o que é de Deus. Mas vamos continuar. Nessas palavras, Cristo estabeleceu uma clara distinção entre César e Deus, entre o que é de César e o que é de Deus. Ou seja, entre o poder civil e o poder religioso, e entre o que devemos ao poder civil e o que devemos ao poder religioso. O que é de César deve ser entregue a César. O que é de Deus deve ser entregue somente a Deus. Com o que é de Deus, César não pode se envolver. Isso é um princípio importante. Dizer que devemos dar a César o que é de Deus, ou que devemos dar a Deus através de César, aquilo que pertence a Deus, é perverter as palavras de Cristo e torná-las sem sentido.
Então, dar a Deus, oferecer a Deus algo através do governo, não foi o que Jesus Cristo falou. Como diz aqui, é perverter, é distorcer o que Cristo mesmo falou. Então deve haver uma total distinção e separação. Aquilo que vem de Deus, que Deus orientou na palavra dele, na revelação dele ao mundo, é somente entre ele, é somente entre o homem e ele, entre a criatura e o Criador. E não precisa-se de um outro veículo, de um outro canal, de um outro meio, para então oferecer isso a Deus. Então, continua dizendo aqui, ó, tal interpretação seria apenas para distorcer as palavras de Cristo. Exatamente o que os fariseus tentaram fazer. Isso era o que eles estavam tentando fazer. E se a gente vier com essa mesma interpretação, estaremos repetindo o mesmo erro dos fariseus. Mas vamos continuar. Como a palavra César refere-se ao governo civil, fica evidente de imediato que os deveres que devemos a César são deveres civis. Nesse estudo vocês vão ver qual é a definição de civil e qual é a definição de moralidade, de lei moral e lei civil. Enquanto os deveres que devemos a Deus são totalmente morais ou religiosos. Morais diz respeito ao caráter, né? E a lei de Deus é uma lei moral, os 10 mandamentos. E isso só diz respeito e só devemos a Deus. Veja o que diz aqui, ó, a definição de religião do dicionário Webster isso é um dicionário da época deles, né? Bem antigo. E lá a definição que eles davam sobre religião, em resumo, né? O que é a religião? É o que está aqui no dicionário. O reconhecimento de Deus como um objeto de adoração, amor e obediência. Aqui não se refere a Deus como um objeto, uma coisa material, inanimada, né? Mas sim como o foco da adoração, do amor e da obediência. É isso que diz. Isso é religião, né? Reconhecer como nosso foco, centro, a única coisa a quem devemos nossa adoração, amor e obediência. Não que a gente não deva amar uns aos outros, mas o amor supremo, né? Outra definição de religião, igualmente boa, é a seguinte: o relacionamento pessoal de fé e obediência do homem para com Deus. Relacionamento pessoal. Então, a questão da fé e da obediência, no que diz respeito à religião, é somente do homem para com Deus. Somente para Deus e não para nenhum outro órgão ou poder nesse mundo. É evidente, portanto, que a religião e os deveres religiosos pertencem exclusivamente a Deus. E nada, nenhum outro órgão nesse mundo deve se intrometer e obrigar ou ditar, impor religião e ainda por cima querer uma obediência, querer ser obedecido religiosamente falando, mas somente Deus. E como o que é de Deus deve ser prestado a ele, não a César, segue-se inevitavelmente que, de acordo com as palavras de Cristo, o governo civil nunca pode, por direito, envolver-se com a religião, com a relação pessoal de fé e obediência de um homem a Deus. E aí parece tão óbvio, né? Algumas pessoas, eu já sabia disso, mas você vê como é incrível que até mesmo no nosso meio, no meio adventista, e no meio evangélico está bem pior essa situação. Você vê o quanto os cristãos, né, os professos cristãos, eles estão se envolvendo de maneira cada vez mais intensa com o governo, né, com a política. E é como eu falei no estudo passado, que quando o povo que professa ser povo de Deus, indivíduos, igrejas, denominações que professam ter fé e amar a Deus,
recorrem ao poder civil, ao poder desse mundo, é porque já não confiam totalmente em Deus. Não depositam sua confiança somente em Deus, sua segurança, seu caminho somente nas mãos e na guia de Deus, para que Deus os governe e apenas Deus. Essa confiança já foi. Isso já é fruto de não ter essa confiança, esse relacionamento com Deus, essa fé somente dele. E essa lealdade somente a ele. E aí então o homem busca outros meios. Isso por quê? Porque já está vivendo um falso evangelho. E o falso evangelho, ele para ser aceito por todos, porque eles querem que todos aceitem, eles têm que recorrer à força. Porque aquele que é falso sempre recorre à força, à imposição. E aquele que é verdadeiro, que vem de Deus, sempre recorre ao amor, ao respeito. E só é aceito por Deus quando é voluntariamente e por amor. E consciente também. Então vamos continuar. Outra definição que pode ajudar a fazer a distinção é a de moralidade. Conforme descrito a seguir. O que é moralidade? A relação de conformidade ou não conformidade com o verdadeiro padrão ou regra moral. A conformidade de um ato com a lei divina. Então, moralidade está totalmente relacionado à lei divina, ao padrão ou regra moral, que é a lei de Deus. Como a moralidade, portanto, é a conformidade de um ato com a lei divina, é evidente que a moralidade também pertence somente a Deus. E com isso, o governo civil não pode se envolver. A moralidade, o caráter moral, ele é constituído por pensamentos e sentimentos. Então, com pensamentos e sentimentos, o governo ele não se envolve. Porque pensamentos, sentimentos, intenções, motivações, só Deus é quem consegue ler. Só Deus é quem consegue julgar. Porque ele é onisciente, só ele consegue entrar aqui dentro e entender todos os motivos, desígnios do coração. Imoralidade é isso. E por isso o governo civil não pode se envolver com isso. E é diferente a questão da civilidade com a questão da moralidade. A gente vai entendendo melhor na medida que a gente for continuando o estudo. Continua aqui dizendo assim, ó, isso pode parecer, à primeira vista, uma posição extrema, ou até mesmo falsa, mas não é. É a posição correta, como acreditamos que qualquer pessoa que reflita cuidadosamente sobre o assunto possa perceber. E vocês vão perceber que isso não é extremo. E nem é um falso posicionamento. Preste atenção. Vamos ver o que o dicionário fala sobre a lei moral. A lei moral é definida como... É interessante como dicionários seculares, eles definem a lei de Deus, moralidade, tudo relacionado somente a Deus. E de uma maneira assim, bem honesta. Aqui diz assim, ó, a moral é o quê? A vontade de Deus como o governante moral supremo em relação ao caráter e à conduta de todos os seres responsáveis. A regra de ação como obrigatória na consciência ou na natureza moral. A lei moral está resumidamente contida no Decálogo, os 10 mandamentos, né? Escrito pelo dedo de Deus em 2 tábuas de pedra e entregue a Moisés no Monte Sinai. Então, moralidade totalmente relacionada ao caráter, as decisões, a razão do homem, as intenções, aquilo que a gente já falou anteriormente. E isso é entre o homem e Deus. Porque a própria lei de Deus, os próprios 10 mandamentos, é uma lei moral que julga a moralidade do homem e trabalha com a moralidade, com o caráter do homem. As escrituras mostram que os 10 mandamentos são a lei de Deus, que eles expressam a vontade de Deus, que eles pertencem à consciência e tomam conhecimento dos pensamentos e intenções do coração.
e que a obediência a esses mandamentos é o dever que o homem tem para com Deus. Diz a Escritura, lá em Eclesiastes 12:13, temei a Deus e guardai os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. E aqui tem um detalhe importante, que ele diz assim, ó, que os 10 mandamentos expressam a vontade de Deus e que eles pertencem à consciência e tomam conhecimento dos pensamentos e intenções do coração. Então, levando isso em consideração, vamos ler Hebreus 4:12. Porque a palavra de Deus é viva e poderosa. Essas são características da palavra, a qualidade da palavra de Deus. Nela tem vida, né, quando é recebida pela fé e obedecida. E ela gera essa vida no homem, uma vida que o homem não tem. E esse poder que há nela também gera poder na vida do homem, para então vivê-la. E aí continua dizendo, e mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes, penetrando até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas. E agora preste atenção nessa informação sobre a palavra de Deus, levando em consideração que a lei e os mandamentos estão na palavra de Deus, e a própria palavra de Deus é a lei de Deus. Levando em consideração isso, então aqui diz assim, ó, e a palavra de Deus discerne os pensamentos e intenções do coração. E aí eu pergunto a você, algum poder humano é capaz de discernir os pensamentos e as intenções do coração? Então, como que o governo, mas isso a gente vai ver mais detalhadamente, eu vou só instigar isso aqui. Como que o governo poderia então julgar, usando a lei de Deus, e punir aquele que desobedecesse a um mandamento de Deus de maneira justa, se o governo não consegue ler, discernir, penetrar nos mais profundos pensamentos, sentimentos e intenções do coração, da mente humana? Só Deus consegue fazer isso. E para aplicar a lei como lei de Deus e punir essa lei como lei de Deus, como mandamento de Deus, o governo teria que ter esse poder. E ninguém tem, só Deus. Nem o próprio Satanás tem. Por isso que é perigoso demais. E a gente muitas vezes se ilude, né? Aqui diz o seguinte, Mensagens Escolhidas, volume 1. Olha que interessante. Inclusive, isso serve para a gente também, não só no que diz respeito à questão de união com o Estado de igreja, mas no que diz respeito também à maneira como nós ensinamos os mandamentos para as pessoas. Muitas vezes nós estamos mais ensinando uma lei civil do que a lei de Deus. Por incrível que pareça. Porque a gente só ensina para as pessoas, só cobra delas, só requer delas que elas obedeçam exteriormente. Mas não há uma preocupação no mesmo nível, ou deveria até mais, com o interior, com as intenções, com as motivações, com os pensamentos. Não há muita preocupação com isso, quanto que há com atos exteriores, porque certo é certo. O indivíduo que ele de fato é convertido de coração, que a lei está gravada dentro, os seus atos também evidenciarão isso. Os atos irão corresponder com a lei que está gravada no coração e que é obedecida pelas intenções e motivações corretas, que somente Deus pode gerar isso no homem, né, trabalhar isso no homem, reger isso no homem. Mas certo é certo também que existem pessoas, e qualquer um de nós consegue fingir, e como ninguém consegue ler as intenções do coração, os pensamentos que estão ali dentro, muitas vezes a obediência é apenas exterior, enquanto lá dentro está cheio de maldade. Então, para Deus, o indivíduo ele pode até, aos olhos das pessoas, estar obedecendo, pode nunca ter matado na vida e achar que está obedecendo, né, a lei de Deus e tantas outras coisas, mas lá dentro a gente vai ver mais sobre isso no decorrer desse estudo.
E lá dentro, no íntimo da pessoa, a pessoa está totalmente em rebeldia, em rebelião contra Deus. E quando não ensinamos, porque mais para frente vocês vão ver como Cristo ensinou os mandamentos de Deus. E o nosso ensino dos mandamentos de Deus tem que estar de acordo com o ensino do Evangelho, como Cristo ensinou, como os apóstolos ensinaram os mandamentos, que está mais relacionado com não só os atos exteriores, mas também com as intenções do coração. Aqui o Espírito de Profecia diz assim, ó, se a lei abrangesse apenas a conduta externa, os homens não seriam culpados por seus pensamentos, seus maus pensamentos, né? Maus pensamentos, desejos e intenções. Então, se a lei, os mandamentos apenas julgasse os atos exteriores, os pensamentos, desejos e intenções do corações e motivações iriam passar em branco. E aí as pessoas iriam continuar cheias de maldade, mas fingindo. Seria uma falsidade, né? Seria a aparência de piedade, mas sem o seu poder. Porém, no entanto, a lei requer a própria alma, que a própria alma seja pura e a mente santa. Olha que incrível isso. Que os pensamentos e sentimentos estejam de acordo com um padrão de amor e justiça. Quando você ensina alguém, seja na igreja ou fora da igreja, quando você vai dar um estudo por aí, você ensina os mandamentos de Deus, porque todo adventista fala dos mandamentos de Deus. Né? Esse é uma das doutrinas distintivas, né? Quando você ensina isso para as pessoas, como Cristo mesmo ensinou. Cristo falava assim, né? Ouvistes o que foi dito pelos antigos? Aí não matarás. Aí ele diz assim, eu, porém, vos digo, vamos agora lidar com a sociedade de hoje. Porque quando Deus deu os mandamentos, Deus estava dando mandamentos a uma classe de pessoas que era de 4 gerações, 400 anos de escravidão no Egito, num local totalmente pagão. Então imagina o quanto esse povo era bruto, o quanto esse povo estava contaminado com paganismo, o quanto eles eram brutos, o quanto eles estavam moralmente degradados, tão longe de Deus e da lei de Deus. O quanto eles haviam esquecido de muita coisa, embora ainda houvesse resquícios, né, ali neles. Então por isso que Deus dá a lei a eles, sem muitos detalhes, sem muita profundidade, porque Deus estava trabalhando com um povo que até para fazer as necessidades, Deus tinha que explicar a eles como era a maneira correta. De tão embrutecido que eles estavam. Então, hoje não, irmãos. Nós já temos muito conhecimento. E a gente com tanto conhecimento, ensinar a lei de Deus apenas como atos exteriores, não é o evangelho. Porque no evangelho está os mandamentos de Deus. Porque Cristo ensinou os mandamentos, Paulo e os outros apóstolos. E eles ensinam de acordo com aquilo que Cristo ensinou. Trabalhando com o coração, com as intenções, as motivações. E, consequentemente, a lei ela não pode mudar as intenções do coração. O coração primeiro precisa ser transformado para então poder viver a lei, não só interiormente, mas exteriormente. Mas assim é que é a lei de Deus. Assim que a lei de Deus julga. Então como que o governo pode usar essa lei? Legislar de acordo com os mandamentos de Deus, com a palavra de Deus. É impossível. Mesmo que digam, né? Mesmo que atribuam alguma lei que venham criar a lei de Deus, mas é impossível. Por quê? Porque a lei de Deus ela vai julgar também as intenções do coração. Aqui diz assim no Espírito de Profecia: a justiça dos escribas e fariseus era egoísta e consistia apenas em formas externas. Por isso que Jesus, inclusive isso é um comentário sobre aquela passagem que Jesus Cristo diz assim, né?
Se a vossa justiça não for superior, não ultrapassar a justiça dos escribas e fariseus, nunca vocês verão o reino de Deus. Por quê? Porque a justiça deles consistia apenas em formas externas. É interessante isso aqui, sabe por quê? Se você parar para pensar, a lei que os fariseus, que os judeus na época deles, né, de Cristo ali, a lei que eles viviam era uma lei civil apenas, embora atribuída a Deus. Diziam que era a lei de Deus, mas como apenas se preocupava com a aparência, como o próprio Jesus Cristo falou lá em Mateus 23, né, que dizia, que chamava eles de sepulcros caiados, né, por fora vocês são belos aos olhos dos homens, no sentido religioso, né, mas por dentro estão cheios de maldade, de corrupção, de extorsão. Então, Jesus Cristo trabalha muito isso. E a gente hoje, muitas vezes, não só na questão da vida pessoal, porque aí é cada um com Deus. Mas pior ainda, uma coisa já é ruim quando você aplica isso para a sua vida. Mas o pior é quando você ensina isso para uma multidão de pessoas e arrasta multidões com essa interpretação tão equivocada de que a lei apenas, a gente deve se preocupar apenas com tentar obedecer exteriormente. Interiormente, não se preocupa, por quê? Porque os homens fazem os membros das igrejas, de qualquer denominação, temerem mais a eles do que a Deus. E aí a preocupação dos membros fica mais em estar em conformidade com o mandamento dos homens do que com o de Deus. Em se preocupar, em se comportar corretamente às vistas dos homens, mas quando não estiver na vista deles, aí um indivíduo ele faz ali o que ele tanto queria fazer de errado, mas não tem coragem de fazer na frente do líder. Então a adoração está mais voltada para a obediência aos mandamentos dos homens do que de Deus. E assim era na época dos fariseus, porque era mandamentos de homens, como o próprio Jesus Cristo falou. E é parecido com a lei civil, em se preocupar apenas com os atos exteriores e não com o coração, no sentido do caráter e das motivações e intenções e pensamentos. E ela diz assim, ó, a justiça que Deus requer é tanto interior quanto exterior. O coração deve ser purificado. Caso contrário, Cristo não poderá ser entronizado nele. A vida deve estar em conformidade com a vontade de Deus. Essa questão do coração purificado, eu pergunto a você, algum poder humano, algum órgão humano, algum poder civil é capaz de purificar o coração do homem? Eles estão preocupados com o coração do homem? Com o caráter? Não, de forma alguma. Somente Cristo. E quando se ensina para as pessoas, quando se requer apenas obediência das pessoas e não se explica essas coisas para elas, elas vão só se preocupar com aparentar que está vivendo aquilo ali. Né? Tentar, né? Nunca fazer alguma coisa exteriormente errada, mas lá dentro, quanta coisa ela não tem vontade de fazer e acaricia tantos pecados. E todos nós temos esse problema em nossas vidas e sabemos muito bem disso. Mas porque são anos e anos e anos aprendendo as coisas assim. E agora Deus está trazendo à tona tudo isso. E agora é uma luta que nós temos para remover anos de erros que estão dentro de nós. Então, preste atenção nesse trecho aqui do maior discurso de Cristo. Quando a gente lê isso aqui, leve em consideração o restante do que a gente vai ler. Jesus se pôs a mostrar a seus ouvintes o que significa observar, ou seja, guardar, obedecer os mandamentos de Deus. O que significa diante de Deus, em poucas palavras, obedecer os mandamentos de Deus? Veja, que isso é uma reprodução neles próprios, no próprio indivíduo, do caráter de Cristo.
pois nele se manifestava Deus diariamente aos olhos deles. Interessante, né? O que é, então, a obediência na prática? É uma reprodução do caráter de Cristo. O governo pode te dar o caráter de Cristo? Ele pode gerar em você o caráter de Cristo? Não. E nenhum ser humano pode fazer isso. Somente ele, através do Espírito Santo, pela fé na palavra e de acordo com a correspondência do indivíduo, né? Como o indivíduo corresponde à obra que ele opera em nós. Então, se os mandamentos de Deus significa isso, uma reprodução do caráter de Cristo, então, consequentemente, isso é uma coisa que só Deus pode dar ao homem, isso é uma experiência, isso é uma obra que só Deus pode realizar no homem, junto com a cooperação do homem. Consequentemente, o governo civil é incapaz, é inapto de realizar essa obra. Por isso, nunca o governo civil estará legislando a lei de Deus nesse mundo. E nunca pode. Vai tentar, como já tentou no passado, várias e várias vezes. Vai tentar de novo. Por quê? Porque os homens estão aprendendo nas igrejas, não todos os homens, e nem de todos os líderes, mas da maioria. Em todas as denominações, infelizmente até na nossa, apenas há uma obediência exterior, uma preocupação com aparentar uma religião e obedecer mandamentos de homens, obedecer e temer a homens e não a Deus. Porque se o indivíduo de fato temesse a Deus, ele sabia que aonde quer que ele esteja, Deus está ali, lendo os sentimentos, intenções e motivações do coração dele. Até mesmo quando ele se encontra no local mais isolado dele, onde só tem ele, ninguém mais está vendo. E então, pare para pensar, se você estivesse no local e você estivesse vendo Jesus Cristo mesmo, ele estivesse ali com você, você faria o que você muitas vezes faz quando está sozinho? E se você pudesse ouvir ele falando com você, literalmente, o tempo todo, audível mesmo, será que não seria diferente a nossa, nossos pensamentos e sentimentos? Sabemos que é uma luta terrível, que a carne, ela luta para predominar e fazer com que esses pensamentos e sentimentos predominem. Porque, como sempre, a preocupação maior é apenas em aparentar para as pessoas que se vive algo que diante de Deus não está sendo vivido. E por isso, as igrejas chegam a esse ponto de recorrer à autoridade para impor as doutrinas delas. Aqui ele continua dizendo o seguinte: e o Salvador disse. E aqui a gente entra nesses textos da Bíblia, que é o que eu estava falando. São os mandamentos de Deus segundo Jesus Cristo, né? Segundo o Evangelho, que é esses mandamentos que nós temos que pregar para as pessoas. São os mandamentos da época de Moisés? São. Mas não como ele ensinou apenas, mas indo mais a fundo, porque já temos essa luz. Aqui diz assim: ó, ouvistes que foi dito pelos antigos? Não matarás. E qualquer que matar estará sujeito a julgamento. E aí Jesus diz assim: ó, eu, porém, vos digo que qualquer que sem causa se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Então, se matar alguém leva um indivíduo a se tornar sujeito a julgamento, aqui Jesus Cristo disse que também o irar-se, ficar com raiva, com mágoa, com ressentimento, tendo pensamentos ruins daquela pessoa, seja lá quem for. E isso aí, meus irmãos, é só entre a pessoa e Deus, porque a gente consegue disfarçar muito bem isso dos outros, mas não de Deus. E não adianta você olhar para a vida do outro e porque Deus está vendo a sua vida lá interiormente, os seus pensamentos. E isso é algo muito sério. E ele diz aqui, ó, e qualquer que disser a seu irmão, raca, essa palavra raca, ela tem vários significados. Um deles é sujeito vaidoso. Outro significado dessa palavra raca
é uma pessoa sem juízo, uma pessoa desajuizada. Então, quando alguém chama um indivíduo de doido, como diz aqui no Brasil, né, estará sujeito ao tribunal. Quando uma pessoa chama assim, o que a pessoa está dizendo? Que a pessoa sem juízo, está ofendendo ela, né? É uma ofensa no fim das contas, né? Porque, e aqui diz assim, qualquer que disser louco, é parecido, né? Estará sujeito ao fogo do inferno. Então, você vê como a lei de Deus, ela julga as coisas. É bem diferente do que muitas vezes nós ensinamos. Ela julga muito mais a fundo do que, de fato, nós temos muitas vezes aprendido por anos e ensinamos aos outros. E quando a lei de Deus julga dessa maneira, então, se o governo fosse aplicar a lei de Deus, ele teria que aplicar tudo isso. Teria que ir tão a fundo quanto a lei de Deus vai no seu julgamento. Só que é impossível. Aqui diz assim, ó, em João 1, o apóstolo João, referindo-se à mesma coisa, diz: qualquer que odeia o seu irmão é homicida. Diante de Deus é assim. Por quê? Porque muitas vezes só não comete o ato por falta ou de oportunidade, por medo de ser preso, porque muitas vezes é mais fraco e tem medo também de ser morto, mas não porque ama, não porque tem misericórdia, não porque de fato zela pela vida, respeita a vida do próximo, mas por essas outras razões que eu falei. E se são essas razões que nos movem e que muitas vezes não nos fazem ir além, né, além do ódio interior, então significa que estamos nessa situação aqui aos olhos de Deus. Isso é muito sério. Aqui diz assim, ó, novamente o Salvador diz, o mesmo princípio, isso é um princípio. É assim que a lei tem que ser aplicada. Quando você não ensina a lei para as pessoas assim, você está enganando as pessoas. Porque isso já está no Evangelho. E se você está dizendo que prega o Evangelho, o verdadeiro Evangelho, e não ensina isso para as pessoas, de que os pensamentos e sentimentos das pessoas são puros e que elas não conseguem fazer isso por si só, elas precisam da justiça de Cristo. Inclusive, a justiça de Cristo são os mandamentos dele, é o caráter dele. E somente a obra da justificação pela fé, e você não entender isso, e não ensinar isso para as pessoas também, então você está ensinando um falso evangelho. Infelizmente, se essas coisas não são ensinadas, então estamos ensinando para as pessoas lei civil, e não a lei de Deus. Porque a preocupação do indivíduo é somente de não cometer o ato exterior. Mas lá dentro está cheio de coisa ruim no coração do indivíduo. Por isso Jesus Cristo disse assim, ó, ouvistes que foi dito pelos antigos, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que olhar para uma mulher para cobiçá-la, tem tradução que diz assim, com intenção impura, que é o mesmo, né? Já em seu coração cometeu adultério com ela. Isso vale também para a mulher com relação a um homem, e isso para qualquer coisa que gere intenções impuras no indivíduo. Para Deus, o indivíduo, quando ele formula o ato aqui dentro, por mais que ele possa passar a vida inteira sem cometer, diante de Deus ele já está transgredindo aquilo ali. E ele já está em condenação. Aqui diz assim, outras ilustrações poderiam ser dadas, mas essas são suficientes para mostrar que a obediência à lei moral é uma questão de moralidade, é uma questão de caráter. Caráter começando pelo caráter interior, não só a conduta. A conduta é consequência, é fruto. E, consequentemente, a conduta do indivíduo vai corresponder aos pensamentos e intenções e sentimentos internos, se de fato forem convertidos e santificados, né? Então diz assim, ó, que a lei de Deus, diz respeito aos pensamentos e intenções do coração. E, portanto, na própria natureza do caso, está além do alcance ou controle do poder civil. Meus irmãos, para pensar. Se o poder civil, se o governo, se a justiça
desse mundo, a justiça civil, conseguisse ler as intenções e motivações do coração, quase não existiria nem crime. Porque quando eles identificassem que o indivíduo está pensando em roubar, eles já iam lá e prendiam o indivíduo. Quando eles notassem que o indivíduo está intencionando, maquinando matar uma outra pessoa, eles já iam lá e já prenderiam aquela pessoa. Antes mesmo dela cometer o ato. Quer que você não seria assim? Então, tá vendo que é impossível que o governo trabalhe com a lei de Deus, se envolva com religião, porque a religião de Deus, né, da Bíblia, ela é dessa forma, mas quando é uma falsa religião, é tão parecido com o governo que então os religiosos, os falsos religiosos vão recorrer ao governo para aplicar suas leis, porque é quase a mesma coisa. Então, continua dizendo assim, ó, odiar é assassinato diante de Deus. Assim que Deus vê as coisas. E é dessa maneira que nós devemos entender e ensinar as pessoas. Se você não ensina as pessoas assim, então você vai estar enganando. É melhor você nem ensinar. Se você não quer aplicar isso na sua vida e nem quer apresentar as pessoas assim, então é melhor o silêncio. Odiar é assassinato. Cobiçar é idolatria. Pensar impuramente em uma mulher é adultério. Todos esses atos são igualmente imorais e violam a lei moral, a lei de Deus, né? Mas nenhum governo civil procura puni-los, porque não pode, porque não tem capacidade de ler as intenções. Um homem pode odiar seu próximo durante toda a sua vida. Um homem pode odiar uma pessoa a vida toda. Pode cobiçar tudo o que há na terra. Pode pensar impuramente em toda mulher que vê. Pode manter isso durante todos os seus dias. Mas enquanto essas coisas estiverem confinadas em seus pensamentos, o poder civil não poderá tocá-lo. O governo, a justiça civil nunca vai poder puni-lo, prendê-lo, seja lá o que for, por essas coisas ainda estarem lá dentro, mas nunca foram exteriorizadas. Então, que diz assim, ó, seria difícil imaginar uma pessoa mais imoral do que esse homem pode ser. No entanto, o governo não pode puni-lo e nem tenta, porque o governo não se preocupa com os pensamentos e intenções do coração. Porque se tivesse de se preocupar, o governo mesmo tinha que prender eles mesmos, né? Todos eles, imagina. Por quê? A única preocupação é com a segurança da vida passageira e não da vida eterna. O governo só está preocupado com essa vida aqui, com a segurança para manter esse organismo vivo, mas não com a vida eterna, não com a vida espiritual, não com o caráter. Para eles não importa se um indivíduo está ali pensando em roubar o outro e talvez ele nunca cometa aquilo ali. Não importa. O importante é que o indivíduo não cometa o ato, mas para Deus isso importa. Então, basta que o ódio desse homem o leve, seja por palavra ou gesto, a tentar ferir seu vizinho, e o governo o punirá. Se ele tentar uma tentativa de homicídio, uma tentativa de roubo, e ele for flagrado, ou então for denunciado, houver testemunhas, então aí o governo entra, aí age, porque aí já infringiu, já transgrediu a lei civil, que se preocupa apenas com os atos exteriores e com atos entre homem e homem, entre pessoa e pessoa. Então basta que sua cobiça o leve a pôr as mãos no que não é seu, na tentativa de roubar, e o governo o punirá. Basta que seu pensamento impuro o leve a tentar violentar qualquer mulher, e o governo o punirá. Mas lembre-se de que, mesmo assim, o governo não pune por sua imoralidade, mas por sua falta de civilidade. Ou seja, enquanto ele pensar em fazer essas coisas, mas não tentar fazê-las, o governo não está nem aí. Porque o governo não consegue ler o que está ali dentro do indivíduo. E muitas dessas pessoas que, quando vêm cometer o ato,
já vem maquinando, pelo menos muitas delas, mas o governo não fazia ideia, ninguém às vezes fazia ideia de que aquela pessoa estava pensando naquilo ali, intencionando, maquinando aquilo ali. Mas a partir do momento que ele comete o ato, ele entra então na esfera civil da situação. E aí então o governo entra. E nisso Deus deu autoridade às autoridades desse mundo de então punir qualquer indivíduo que seja. Foi para isso que Deus constituiu o governo, para que o caos não se instalasse e o ser humano, a humanidade, se destruísse em tão pouco tempo. Então Deus trabalha em algumas mentes de alguns governadores, de homens que são mais conscienciosos. Vocês vão ver nos outros estudos que a gente vai fazer por que Deus constituiu os poderes civis. É muito interessante. Aqui diz assim: a imoralidade está no coração e só pode ser julgada por Deus. O governo não pune ninguém por ser imoral. Se o fizesse, teria de punir como assassino um homem que odeia outro. Porque, de acordo com o verdadeiro padrão de moralidade, que são os mandamentos de Deus, o ódio é assassinato, como disse o próprio Jesus Cristo e o apóstolo João, em 1 João. E isso o governo não faz. Você nunca viu um governo prendendo um indivíduo, julgando ele, sentenciando ele como assassino, só porque ele pensava, mas nunca deu pista, nem sinal de que iria matar alguém, mas estava maquinando, intencionando, mesmo que disfarçado. Impossível. Então é lógico, mais uma vez, de que é impossível o governo agir com a lei de Deus. Ele só age com a lei civil. Portanto, fica claro que, de fato, o governo não pune nenhum homem porque ele é imoral, mas porque ele não é civilizado. Ele não pode punir a imoralidade, deve punir a falta de civilidade. Por isso que o governo não deve se meter com religião. E igreja nenhuma deveria recorrer ao poder civil para impor a religião à sociedade. Porque é impossível. Não vai ser feito da maneira justa, da maneira bíblica, da maneira correta, como Deus mesmo julga, como Deus mesmo orienta que seja. Essa distinção é demonstrada no próprio termo pelo qual se define o governo estadual ou nacional. Ele é chamado de quê? Governo civil. Ninguém jamais pensa em chamá-lo de governo moral. O governo ele não pode ser chamado de governo moral, porque ele não trabalha punindo imoralidade, pensamentos e intenções errados, mas somente atos, atitudes erradas. O governo de Deus é o único governo moral. Deus é o único governador moral. A lei de Deus é a única lei moral. Somente a Deus pertence a punição da imoralidade, que é a transgressão da lei moral. Os governos dos homens são governos civis e não morais. Eles não trabalham, não conseguem julgar a moralidade do homem ou a imoralidade do homem. E está aí o perigo em colocar nas mãos do governo o poder de julgar os homens de maneira religiosa. Isso não deveria estar. O ser humano não sabe o monstro que está criando. Tem a história do passado, quando Roma era um poder religioso e civil, principalmente na Idade das Trevas, ali na época do poder papal. Temos a história, o livro como um grande conflito. O mais assustador, irmãos, é ver irmãos da verdade presente, apoiando, se empolgando com atitudes de partidos e de certos políticos, porque são contra as agendas globais e essas coisas, e vai lá e volta nesses partidos, porque eles vão melhorar o mundo. É justamente esses poderes civis que se envolvem demais com religião que vão tornar esse mundo um inferno. E vocês vão ver isso muito em breve, como foi no passado. Só que a gente parece que esquece.
E a gente é uma coisa incrível. São pessoas que muitas vezes até defendem e falam tão bem do Grande Conflito, né? O livro, O Grande Conflito, mas parece que não entendeu isso, que está lá, inclusive, no Grande Conflito, do perigo dessa união. Às autoridades do governo civil cabe a punição da falta de civilidade, ou seja, a transgressão da lei civil. Não cabe a elas punir a imoralidade. Isso pertence exclusivamente ao autor da lei moral e do senso moral, que é o único juiz que julga a conduta moral do homem, que é Deus. Isso só cabe a Deus, porque só Deus sabe se o indivíduo de fato é imoral ou não. Muitas vezes o indivíduo, ele, aos olhos da sociedade, aos olhos do governo civil, da justiça civil, ele é um bom cidadão, um exemplar, né? Educado, fala com todo mundo, simpático, paga suas contas, os seus impostos, mas o quanto tem ali de egoísmo, de orgulho, de prepotência, de imoralidade, pensamentos imorais, pervertidos, pensamentos corruptos, quanta corrupção, só Deus sabe. E às vezes um indivíduo que é tão enaltecido, tão exaltado diante da sociedade, até mesmo no meio religioso, diante de Deus é um indivíduo extremamente imoral e totalmente inapropriado para herdar a vida eterna. E por isso que é uma falha terrível achar que unir a religião com o poder civil é uma coisa que vai melhorar esse mundo. Bom, não vai. Tudo isso deve ser evidente para qualquer um que pense de forma justa sobre o assunto. E é confirmado pela definição da palavra civil, que é a seguinte: o que significa a palavra civil? Segundo o dicionário, pertencente a uma cidade ou estado, ou a um cidadão em suas relações com seus concidadãos, ou com o governo. Então, civil, o governo desse mundo é um governo civil, a justiça civil trata somente entre as questões da cidade, do estado, do país, entre questões entre um indivíduo e outro indivíduo, e o indivíduo e o governo, e o indivíduo e o poder civil. Então, civilidade só envolve isso. E isso não envolve religião. Por mais que pareça, mas o governo, ele não prende uma pessoa que mata. A lei de Deus não diz que se matar é pecado. Pergunta a você. A gente vai ver isso no próximo estudo, mas eu já adianto isso. O governo julga como pecado uma pessoa que ela odeia o outro, mesmo que ela finja, que ela até convive com aquela pessoa, mas não gosta dela, tem a raiva dela, convive às vezes no trabalho, na família, na igreja, seja onde for, na escola, e ela não transparece, mesmo que ela transparecesse, que ela demonstrasse mesmo que não gosta daquela pessoa, mas o governo vê isso como pecado? O governo pune isso? Não. Mas Deus sim. Então isso diante de Deus para ele já é um crime, para o governo não. Para ele o indivíduo já é um assassino, para o governo não. Agora um indivíduo que ele comete um crime, aí o governo pune. Diante de Deus esse indivíduo, ele também é criminoso? Com certeza. Ele está em pecado? Com certeza. Então você vê que o limite do ser humano, que para Deus não existe esse limite, é muito mais profundo. E por isso, não adianta achar que o governo, de unir o poder o poder religioso com o poder civil, vai então trazer uma melhora significativa nesse mundo, que não vai. Por mais que Deus possa usar os poderes civis, mas deixe que Deus use da maneira dele. Deixe isso sobre a conta de Deus. Que Deus ali ele possa reger, ele tem os agentes dele ali, e só ele sabe quem é. Nenhum ser humano é capaz de julgar se algum indivíduo ali, algum político, alguém que se encontra ali no meio civil,
da justiça civil, de fato, é fiel a Deus, é um instrumento de Deus real. O nosso julgamento é tão falho que às vezes a gente julga que o indivíduo, né, esse aqui ele é, esse aí, ó, ele combate mesmo a coisa errada e tudo e tal. Mas quantas outras coisas erradas esse indivíduo muitas vezes não motiva e não incentiva e deixa até passar por alto. Então o nosso julgamento é totalmente falho no que diz respeito. Por isso que nós não devemos nos envolver com isso, deixar isso nas mãos de Deus e nos envolver apenas com a lei de Deus. E sobre a lei civil, nós respeitamos ela e nós nos conduzimos em harmonia com ela enquanto ela não for contra, ela não infringir em alguma lei de Deus. A partir do momento que a lei civil ela distorcer, ela infringir alguma lei de Deus, aí então, antes obedecer a Deus do que aos homens. E, consequentemente, um cristão que ele é fiel a Deus, ele, enquanto a lei, enquanto o poder civil não se envolver com religião, ele, consequentemente, ele vai também ser um bom cidadão, aos olhos do poder civil, da justiça civil e das pessoas, dos cidadãos desse mundo. Mas o foco não é ser um bom cidadão, o foco é ser um bom cristão diante de Deus. E o foco é entender que você não é um cidadão desse mundo, mas do reino celestial. É isso que Deus quer. E então a gente encerra com essa parte aqui e continuamos depois esse mesmo assunto no próximo estudo, daqui a algumas semanas. Mas vamos ler então o último trecho aqui do estudo de hoje, que diz assim, ó: com tudo isso, fica claro que devemos a César, o governo civil, apenas o que é civil, e que devemos a Deus o que é moral ou religioso, e que o governo civil não deve se envolver com o que é moral ou religioso, nem ensinar e nem legislar dentro dessas áreas. Outras definições mostram a mesma coisa. Por exemplo, pecado, conforme definido por Webster. Esse Webster é um dicionário antigo, né, da época dos pioneiros da igreja. E olha que interessante como esse dicionário define pecado. É um dicionário secular. O dicionário diz assim, ó: qualquer violação da vontade de Deus. E ele não está errado. Aí, conforme definido pelas Escrituras e na Bíblia, o que é a definição de pecado? É a transgressão da lei de Deus, que é a vontade de Deus. Porque a lei expressa o caráter de Deus, expressa a vontade de Deus com relação ao universo. Então, o pecado, ele é a transgressão, ele é uma violação da vontade de Deus. O fato de que a lei a que nos referimos aqui é a lei moral, os 10 mandamentos, é demonstrado por Romanos 7:7. Eu não conheci o pecado senão pela lei, porque eu não conhecia a concupiscência se a lei não dissesse, não cobiçarás. Então, a lei moral, ela trabalha com o pecado, a lei civil trabalha com crime, e a gente vai ver isso mais a fundo no próximo estudo, onde a gente vai ver. Eu acredito que vocês já devem ter compreendido, que isso já deve estar bem claro, mas vamos ver mais ainda, porque para pensar, muitas vezes muitos de nós, né, por questões tradicional, de ouvir falar, ou até mesmo já ter lido alguma coisa, mas muitas vezes, se for abordado por alguém, a pessoa pode dizer para as pessoas assim: olha, eu não concordo com a questão da união entre igreja e Estado, que o Estado, o governo não deve se envolver com religião, mas muitas vezes ela não sabe explicar o porquê. E aí as pessoas vão perguntar. Já aconteceu com a gente, inclusive, né? Porque a gente publica esse assunto, né? Isso aqui faz parte de um livro, isso aqui é um resumo do 2º capítulo desse livro, né? Isso é parte do 2º capítulo desse livro. E já vieram perguntar: por que vocês acreditam nisso aí e tudo? E essa explicação aí deixou bem claro para a pessoa. Porque fica bem claro que a lei de Deus é uma lei espiritual. Deus é espírito e requer que adoremos ele em espírito e em verdade. E a lei civil é uma lei apenas civil.
é uma lei que só consegue discernir os atos e não o espírito do homem, não os pensamentos dos homens. E, consequentemente, se o governo tenta se envolver com a lei moral, ele vai fazer besteira. Ele vai estragar. Porque o discernimento, só o fato de já se envolver com isso é porque o discernimento já está totalmente deturpado quanto à lei de Deus. E outra, quem é que vai definir o que é pecado aí nessa história? O que é que está errado? Então, como vimos num dos estudos anteriores, a maioria desses governadores de partidos que são mais conservadores, que se envolvem com religião, são pastores, ministros, bispos, de quais igrejas? E aí são várias doutrinas ali misturadas. Eles vão chegar a um ponto de que eles, como foi no passado, ao se unirem, eles vão desconsiderar, para manter a paz no mundo, doutrinas que são distintas entre eles, que são diferentes, para que não haja atrito. E vão apenas considerar as principais em que são doutrinas em comum entre eles. E uma delas, a principal, que você consegue ver tanto na religião católica quanto entre os evangélicos, você vê também, inclusive, até entre os testemunhos de Jeová, os mormons, que é o domingo, a guarda do domingo. Isso é uma das doutrinas principais em comum entre eles. Nisso aí eles não vão ter atrito nenhum. E nós vamos ver o que eles vão fazer com isso. E aí quem é que vai definir o que é uma transgressão do domingo? Né? Que segundo eles é um mandamento. Quem vai definir? Eles. E aí quem é que vai ser punido? Aqueles que eles acharem que está transgredindo o domingo de acordo com a visão deturpada deles da religião. Então, irmãos, essas e outras informações nós iremos estudar mais nos próximos estudos. Iremos compreender mais ainda na continuação desse estudo e nos próximos estudos que iremos fazer sobre esse assunto. E acredito que vai ficando mais e mais evidente de que só Deus é capaz de lidar com a própria lei que Ele mesmo criou, que faz parte do próprio caráter dele. Só Ele é que pode aplicar a punição, o julgamento justo e correto. Nenhum governo humano é capaz disso. E se o governo humano se envolver com isso e fizer isso, eles vão aplicar a injustiça contra a humanidade. Então, que Deus nos ajude a abrir nossos olhos sobre isso. Lembrem-se, irmãos, com esse governo que estamos vivendo agora, na América do Norte, muita coisa vai avançar. Muito rápido. Muita coisa envolvendo política e religião. E as pessoas elas vão se empolgar com essas coisas. Porque elas estão cansadas das coisas que acontecem na sociedade. E aí, veremos cada vez mais pessoas sendo atraídas a essa união. E, infelizmente, até entre nós, haverá pessoas que irão cair nisso. Então, aprendam esse assunto e compartilhem com as pessoas antes que seja tarde, antes que elas apoiem, que elas se posicionem diante disso e piore a situação desse mundo. Porque uma coisa é certa. Vai acontecer? Vai acontecer. Mas que eu e você não tenhamos parte. Essa é a questão. E ajude outras pessoas a não carregar esse pecado na vida delas. Porque pode ser que no meio do caminho elas se arrependam, mas deram sua força, seu apoio, impulsionaram. E pode ser que acelere o processo. E o Espírito de Profecia diz que nós devemos retardar esse processo dessa união que vai ocorrer, união entre as igrejas e com o governo. Devemos retardar. Ou seja, devemos compreender o perigo em potencial, viver aquilo que nós temos aprendido e compartilhar com outras pessoas. Então, que Deus abençoe
Encerramos aqui o estudo de hoje. Esse estudo está gravado. Vamos estar postando ele domingo, se Deus quiser. E só voltamos agora, nesses estudos da quarta-feira, daqui a 3 ou 4 quarta-feiras. Vamos passar aí quase um mês sem esses estudos, mas estaremos lá no Maranhão, transmitindo, inclusive, esse e outro conteúdo com os irmãos, compartilhando com eles. Tá? Então, se você não tem esse livro, irmãos, adquiram, vale a pena. E esse livro está num preço que é justamente para você compartilhar com outras pessoas. Porque se muitos de nós não aceitarem, lá fora vai ter quem aceite. E vai salvar a vida de muita gente que está iludida com essas coisas porque está na ignorância. Então vamos orar para a gente poder encerrar o estudo de hoje. E, como eu disse, vai estar gravado. E se lembre que sábado agora vai ter um estudo também do Pacto Eterno, Concerto Eterno. Tá? Então vamos fazer nossa oração. E quem não pôde estar aqui nesse estudo, domingo a gente está postando esse vídeo e aí você compartilha com outros. E se você, a primeira vez que você está assistindo esse conteúdo, tem outros 2 estudos já no YouTube, no canal da gente, no canal Missionários, os estudos anteriores, que ajudam muito a compreender mais esse assunto. Vamos orar. Oremos. Senhor Deus eterno, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te oramos. Agradecidos, meu Senhor eterno, por todo esse conhecimento que o Senhor tem nos dado. Nos ajudado a compreender tudo isso, nos ajudado a entender melhor a questão da tua lei, dos 10 mandamentos, que inclusive até na nossa vida pessoal, e até mesmo para ensinar como um povo, nós temos que nos aprofundar mais. Temos que ser mais honestos com a tua palavra e poder transmitir essas mensagens. E também essa questão da união entre igreja e Estado. O perigo sobre isso, de se envolver com a política. Que o Senhor nos ajude, meu Deus eterno, a não cairmos nessas coisas. Sabemos que temos nossos pecados particulares e não devemos nos conformar e nem nos acomodar com isso. E que nisso o Senhor também possa nos dar vitória e nos dar força para lutar contra o nosso eu. Mas também sabemos que essa questão é uma questão coletiva, que vai atingir o mundo inteiro. E que muitas pessoas precisam ser alertadas disso, porque isso já está se encaminhando a passos largos. E que o Senhor nos ajude, meu Deus, a poder ajudar as pessoas de maneira também espiritual, tendo base bíblica. Não só dizer para as pessoas que não é bom essa união, que vai dar nisso ou naquilo, mas sem saber explicar o porquê. Porque muitas vezes as pessoas querem entender, que prove pela Bíblia que isso está errado. Então, com esse estudo de hoje, com essa série de estudos que o Senhor tem nos ajudado a fazer, isso está ficando mais claro biblicamente. Obrigado, meu Deus, por esse conhecimento, porque não merecemos. Nos ajudar a fazer o bom uso disso tudo. E que o Teu Santo Espírito continue trabalhando em nossas vidas, nos ajudando em nossas lutas, e que o Senhor tenha misericórdia desse mundo. Porque as pessoas estão na ignorância, sem entender muitas vezes no que estão se envolvendo. Mas que o Senhor, meu Deus, segure os ventos e tenha misericórdia desse mundo, para que ainda possa haver tempo de alertar essas pessoas e ajudá-las a tomar as suas decisões. Que os anjos do Senhor continuem nos guardando nessa noite. Obrigado por isso, porque não merecemos. E que tudo isso seja para a honra e glória do Senhor. Nós oramos e agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.